Ei, gente, hoje a gente vai falar de testes cognitivos, que são os testes que a gente viu semana passada. E a gente vai falar sobre esses testes. Eu vou passar um trabalho logo após para vocês sobre esses testes cognitivos, bem simples, menos de uma folha, tá? É só para complementar os testes que a gente vai falar agora, tá? Termina o conteúdo da nossa D1 e termina também a distribuição de pontos da A1. Tá? A gente vai fazer as atividades de hoje, depois eu vou te dar umas atividades de revisão, para a gente poder já marcar a nossa D1, tá bom? Mas no final da aula, então, no ao vivo, a gente fala sobre isso. Então, vamos começar. A gente vai falar dos testes cognitivos, que são testes para avaliar a cognição do paciente, o estado mental, se ele pode ter alguma demência ou não. Quais são os testes que a gente viu no Alzheimer semana passada? O MEM, o MoCA, bateria breve, teste do relógio e influência verbal. Todos eles são testes muito explicativos, muito fáceis. Podemos ter algum problema com o MoCA, porque o MoCA a gente usa para pessoas terem um grau de intelectualidade maior, tá? Mas são testes fáceis. Para aplicação ele é muito fácil, tá? Então vamos começar. O primeiro que a gente vai falar é o MEM, que é o mini exame do estado mental. Ele é um teste feito com uma pontuação de 30 pontos, distribuídos em várias questões, que se dividem em linguagem, temporal, cognição, aprendizagem. Então, são várias funções cognitivas que são observadas e enumeradas, pontuadas, né? Não são enumeradas, são pontuadas, e no final a gente vê a numeração e olha qual o grau de cognição desse paciente, tá? Ele é realizado em 10 minutos, ele é muito rápido, e ele é feito no Alzheimer também e em outras demências, tá? Como que ele é feito? Eu vou falar cada parte rapidinho para vocês entenderem, tá? O MoCA, ele é muito parecido com esse, só que ele é mais complexo, tá? Então, ele é um pouquinho mais complexo, mas algumas perguntas são muito parecidas. Só a complexidade que aumenta, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar a minha paciente como Dona Maria, tá? Como eu vou falar com a Dona Maria. Então, vamos lá. Número 1. Oi, Dona Maria, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que a senhora avalia sua memória atualmente? Você acha que tá boa, muito boa, regular, ruim, péssima, ou você não sabe me falar? Aí ela, doutora, minha memória tá muito boa. Então eu coloco 1. Ah, doutora, não sei te falar. Coloco 6. Então o número do parêntese é o número que eu vou colocar no total de pontos, tá? Então eu pergunto, ela me responde e eu coloco a numeração aqui. 2. Olha, Dona Maria, comparando com os anos, com o ano atrás, ano passado, Dona Maria, a senhora acha que a sua memória melhorou ou piorou? Ela, minha filha, minha memória melhorou. Então, eu coloco 1. Eu não sei te falar, minha filha. Coloco 4. Minha memória está igual. 2. Minha memória piorou. Então, eu coloco 3. Então, eu coloco o número que está no parêntese, tá? 1 e 2. Na 3, orientação temporal. Cada pergunta certa eu vou dar 1 ponto. Cada pergunta errada eu vou dar 0 pontos. Então vamos começar. 3. Olha, Dona Maria, a senhora podia me falar que dia que é da semana que é hoje? Aí ela vai falar: olha, minha filha, hoje é quarta. Se for certo, 1 ponto. Se for errado, 0. Dona Maria, e dia do mês? A senhora sabe se é dia 1º, se é dia 2, se é 10? Minha filha, hoje é dia 8. Se ela acertar, 1 ponto. Se ela errar, 2. Dona Maria, o mês? Nós estamos em abril. Ela acertou, 1 ponto. Ela errou, 0 pontos. Nós estamos em qual ano, Dona Maria? Aí ela, nós estamos em 2020. Acertou? 1 ponto. Errou, 0 pontos. Dona Maria, a senhora sabe mais ou menos que horas é agora? Ela, eu não sei não, mas deve ser mais ou menos 3. Se está aproximado, gente, está próximo,
ela falou esse número aproximado, então ela ganha um ponto. Agora, por exemplo, é 3 horas da tarde, ela fala que é 7 horas da noite, aí tá totalmente errado, né, gente? Ah, é 7 horas da manhã, ela tá falando que é 3 horas da tarde, então tem alguma coisa errada. Então ela tá totalmente desconectada. Então eu coloco um horário aproximado, tá? Então, o total de pontos positivos aqui, de pontos que eu dei, eu somo e coloco nesse quadradinho aqui. O próximo, aqui repetiu, tá, gente? Eu dei um print errado. Vamos passar para a orientação espacial. Mesma coisa, um ponto para certa, 0 para errada. Olha, Dona Maria, a gente está onde? No consultório, hospital, onde que a gente está? Ela, minha filha, nós estamos em casa. Se tiver em casa mesmo, um ponto. Se não tiver, 0 pontos. Ah, mas a gente está em que lugar da casa? Ah, eu estou na cozinha. Se tiver certo, um ponto. Se tiver errado, 0. Ah, eu estou na sala. Se ela acertou, um ponto. Se ela errou, 0. Tá? Se está num prédio, nós estamos no 6º andar. Acertou, um ponto. Errou, 0 pontos, tá? Né, Dona Maria, em que bairro que a gente está? A senhora sabe me falar? Se ela acertar, um ponto. Se ela errar, 0 pontos, tá? Em que cidade, Dona Maria? A senhora sabe? Nós estamos em Lafayette. Se for Lafayette mesmo, um ponto. Se não for Lafayette, 0 pontos, tá? Em que estado estamos? Minas Gerais? Se for Minas Gerais, um ponto. Se não for, 0 pontos. Então, cada erro dela é 0. Cada acerto, um ponto. E o total de pontos eu vou colocar desse lado aqui, tá? Para a próxima. Registro da memória imediata. Dona Maria, eu vou falar o nome de 3 objetos e a senhora vai ter que gravar, memorizar, porque eu vou perguntar para a senhora quais são, tá? Tá bom, minha filha, tá bom. Então, vamos lá. Árvore, mesa e cachorro. Eu falo lento, em som alto e bem nítido. Logo depois, eu viro para a Dona Maria e falo assim, Dona Maria, agora a senhora pode me repetir quais os nomes eu falei. Aí ela vai virar para você e falar assim, minha filha, eu não lembro de nenhum. Aí eu vou dar uma segunda oportunidade para ela. Aí ela, não, eu lembrei, mesa. Aí eu vou dar a terceira oportunidade para ela. Eu lembrei de mesa e cachorro. Aí, ó, ela lembrou mesa, cachorro, 0 na árvore. Ela fez quantas tentativas? 3 tentativas e acertou 2 pontos. Aí vamos supor, ela falou assim, eu lembro, árvore, mesa e cachorro. Ela falou de primeira? 3 pontos na primeira tentativa. Aí ela acertou os 3, só que acertou na terceira tentativa. 3 tentativas, 3 pontos, tá? Então, eu tenho que colocar o número de tentativas que ela fez e a quantidade de pontos no final das tentativas. Lembrando que ela só pode ter 3 tentativas, tá? Próximo seria atenção e cálculo. Atenção e cálculo, para a gente que tem problema de escolaridade, né? Uma escolaridade mais baixa, vai ter uma dificuldade de fazer isso, tá? Porque a gente vai dar números e ela vai ter que fazer o cálculo. Então, vamos lá, Dona Maria. A senhora é boa em cálculo? Mais ou menos, minha filha. Aí eu falo, mas agora a gente vai aprender a calcular, tá? Tá. Então, vamos lá. Quanto que é 100 menos 7? Se ela acertar, um ponto. Se ela errar, 0. Dona Maria, quanto que é 93 menos 7? Ela vai lá contar os dedinhos. Se tiver certo, um ponto. Se tiver errado, 0 pontos. 86 menos 7, quanto que é? Acertou? Um ponto. Errou, 0 pontos. E 79 menos 7? Acertou um ponto, errou 0 pontos. E 72 menos 7? A última. Aí ela vai falar. Se ela acertou um ponto, se ela errou 0. E aí eu vou pegar a quantidade de pontos aqui
e vou colocar aqui. Ela acertou 1, ela acertou 2, 2, ela acertou 3, 3, tá? De acordo com o que ela acertou, tá bom? Depois eu vou para a memória recente. Aí eu vou virar para ela e falar assim, Dona Maria, sabe aqueles nomes daqueles que eu pedi para você guardar, aqueles 3? A senhora pode me falar de novo qual que é? Aí ela vai virar para você e falar assim, árvore. Não lembro dos outros. Então, eu marco 1 ponto. Se ela virar para mim e falar assim, a árvore e mesa, 2 pontos. A árvore, mesa e cachorro, eu marco 3 pontos. Ah, eu não lembro não, minha filha. Então, eu marco 0, tá? Eu já ia perguntar, deu para entender, gente? Mas não tem ninguém para me responder. Mas depois vocês me falam, me dão um feedback se vocês entenderam, tá? Próximo, linguagem. Como que a gente vai fazer linguagem? A gente vai pegar um relógio, uma caneta e falar assim, Dona Maria, o que é esse objeto aqui? A ela, uma régua, 0 pontos. Ah, uma caneta, 1 ponto. Aí eu vou mostrar o relógio, tô sem relógio aqui, viu, gente? Vou mostrar o relógio para ela, ela vai falar assim, ah, é um relógio, 1 ponto. Ah, é uma régua, 0 pontos. Então, eu pergunto, eu dou 2 objetos para ela, dou 10 segundos para ela pensar e ela tem que me falar o nome desses objetos, tá? E aí, se ela acertou a caneta e o relógio, 2 pontos. Se ela acertou só a caneta, 1 ponto. Se ela não acertou nenhum, 0 pontos. Agora, Dona Maria, eu vou falar uma frase e você vai ter que repetir, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Nem aqui, nem ali, nem lá. Aí ela vai virar para você e falar assim, quê? 0 pontos que ela não sabe. Se ela virar para mim e falar, nem aqui, nem ali, nem lá, 1 ponto, tá? Que ela conseguiu. 10. Dê ao entrevistado uma folha de papel, o que a gente vai fazer? Olha, Dona Maria, vou te dar uma folha de papel e aí a senhora vai ler e aí a senhora vai virar para mim e vai fazer o que está mandando aí. Aí na folha de papel está escrito assim, fecha os olhos. Ela tem 10 segundos para ela abrir, ler e fechar os olhos, tá? Se ela fechar o olho em 10 segundos, 1 ponto. Se ela não fechar, 0 pontos. Ela vai pegar o papel, ela vai ler o papel e fechar o olho. Se ela fechar em 10 segundos, 1 ponto. Se ela não fechar, 0, tá? O próximo. Olha, Dona Maria, quando eu te entregar o papel, você vai pegar com a mão direita, vai dobrar com as 2 mãos e colocar o papel no chão. São três fases que você vai fazer para mim. Pegar o papel com a mão direita, dobrar com as 2 mãos e colocar no chão. Aí, tá bom, minha filha. Aí, eu entrego o papel na mão dela, ela fica me olhando. Maria, papel. Não pega. Então, ela não pegou o papel, então é 0, não dobrou e não colocou no chão. Então, 0. Coloco o 0 aqui. Ela pegou o papel e ficou com o papel na mão. O que eu faço? 1 ponto. Ela pegou o papel, dobrou o papel, mas não colocou no chão. 2 pontos. Ela pegou o papel, dobrou o papel, colocou no chão. 3 pontos. Deu para entender, né, gente? Caminhando já para quase no final. Vamos lá. Eu peço a Dona Maria, a senhora vai escrever uma frase para mim nesse papel, tá bom? Tá bom. Pode ser qualquer frase? Pode ser qualquer frase. A Maria vai escrever uma frase para mim. Eu vou ler e vou ver se tem coerência. Sujeito, artigo, eu não vou olhar erro de português. Eu simplesmente vou olhar se tem coerência. Se tiver coerência, 1 ponto. Se não tiver coerência, eu vou falar assim, Dona Maria, dá uma lida e olha se está certinho para mim. Aí ela vai ler e vai falar assim, tá certinho. E me entregar, e tiver errado, é 0 pontos. Agora ela fala assim, nossa, eu errei mesmo. Deixa eu consertar. Conserta e deu certinho, a coerência tá certa, 1 ponto. Então, eu dou uma oportunidade até 30 segundos para ela consertar o erro dela. Se ela não consertou o erro dela, é 0. Tá bom? Tá. Próximo.
13. Eu vou pegar o desenho de um pentágono, ó. Um pentágono não, dois pentágonos com uma interseção e vou pedir para ela fazer um desenho igual, tá? O ponto-chave é essa interseção. Se ela desenhar com essa interseção, seja maior ou menor que seja, porque não fica perfeito, eu dou um ponto. Agora, vamos supor que ela desenhe um aqui, outro aqui. Ou desenha um só, é 0 pontos, tá? Eu preciso da interseção entre os dois pentágonos, tá? Então, ela desenhou certinho, 1 ponto. Não desenhou, 0 pontos, tá? Lembrando que o desenho não vai ficar tão bonito, vai ficar defeituoso, mas o ponto-chave é essa interseção aqui, tá? Aí vem o final do teste, somente as respostas corretas anotadas nas perguntas de 3 a 13, anote o total. A pontuação máxima é de 30 pontos, então eu começo do 3 até o 13 e anoto o total aqui, ó, tá? De 3 a 13. Então, aquelas duas primeiras perguntas que a gente fez, eu não vou colocar aqui, entenderam? Acho que sim. Eu só coloco de 3 a 13. A 1 e a 2 eu não coloco aqui, tá bom? E aí, o resultado, vocês que vão falar para mim. Passando para o próximo, MOCA. O que vem a ser o MOCA? O MOCA, a sigla dele são Estudos de Adaptação do Montreal Cognitive Assessment, em inglês, tá? Então, ele é constituído de um protocolo muito parecido com o MEN, só que ele é mais complexo que o MEN, tá? Ele tem algumas questões muito parecidas, mas ele é muito complexo. Vocês vão ver que é muito complexo. Eu acho que o que está aqui, ele está muito pequeno. Espera um minutinho que eu vou tentar ver se eu acho o outro. Espera aí. Espera aí que eu vou tentar pegar o outro, porque o outro tá... Eu tinha até deixado ele separado. Aí, ó. Esse tá maior pra gente poder ver. Então, olha para vocês verem. Eu já começo com ele pedindo para ele fazer um cubo. Olha para vocês verem aqui, ó. 1A, 2B, aí vou seguindo. 3C. Ele vai seguindo isso daqui, ó, até o fim e desenhar o quê? Um cubo. Então, olha para você ver como é que já é muito mais complexo para ele. Então, desenhar o cubo, tá? Aqui ele vai copiar também o cubo. Aqui ele vai desenhar um relógio e colocar no ponteiro 11 horas e 10 minutos. Então, ele desenha, faz o ponteiro e coloca marcando o quê? 11 horas e 10 minutos. E aqui, olha para vocês verem, eu tenho a pontuação do contorno, dos números e dos ponteiros, tá? Essa parte toda do teste aqui, ela equivale a 5, tá? Então, voltando. Desenho o cubo, aqui eu sigo de 1A, 2B, aí vou 3C e vou seguindo até o fim. Aqui eu desenho o cubo. Conseguiu fazer? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. É o máximo dessa fileira primeira. Desenha o cubo, segue as setinhas e desenha um relógio, tá? Contorno, número e ponteiros. Próximo. Nomeação dos bichos. Gente, uma pessoa que não tem uma escolaridade muito alta, ela vai conseguir nomear esses bichos? Vai ser meio difícil. E também não vai conseguir fazer isso aqui não, tá? Então, vamos lá. Leão, rinoceronte, parece um rinoceronte, e um camelo, tá? Então, eu nomeio os bichos. Eu acho que isso aqui é um rinoceronte. Tá aparecendo. Se não for, vocês me corrigem depois, tá? Então, eu vou nomear os bichos, ó. Voltando, então, sigo as setas, desenho o cubo, desenho um relógio, vou marcando de acordo com o que ele consegue, nomeio os bichos. Tem 3 bichos, 3 pontos aqui. Memória. Vocês lembram o outro teste que a gente falava 3 palavras e pedia para memorizar? Aqui eu já falo 5, olha. Rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. Olha para vocês verem aqui. Eu tenho uma tentativa e uma segunda tentativa depois de 5 minutos. Então, eu aumentei a quantidade de palavras. Mas é a mesma coisa do MEN, tá?
só aumentou a quantidade de palavras, aumentou a dificuldade. O que vai acontecer nesse daqui? Esse daqui vai pedir para falar a sequência do número em ordem direta e a sequência em ordem indireta. Se ele acertar, 1 ponto. Se ele errar, 0. Então, eu tenho que falar para ele a sequência em ordem direta e a sequência em ordem indireta, tá? Um número por segundo. Olha para vocês verem como que é difícil, né? Eu acho esse teste, assim, para idoso e com algum problema cognitivo, muito difícil. Seria mais fácil se a pessoa tivesse o intelecto muito perfeito. Por isso que o MEI é mais usado, tá? Esse próximo aqui é o seguinte. Eu vou falando as letras para ele. Exemplo. F, B, A. Quando ele escutar a palavra A, ele bate a mão na mesa. Aí, vamos lá. C, M, A, tá? Então, toda vez que ele escutar o A, ele tem que bater na mesa. Bate na mesa. E aí, o que vai acontecer? Se ele tiver mais de 2 acertos, 1 ponto. Se ele tiver menos, 0 pontos, tá? Visto, então, que não tá tão difícil, né? Olha para você ver. Né? Tem vários As aqui. Vou até conferir se é isso mesmo, peraí. Não se atribui ponto se maior ou igual a 2 erros. É isso mesmo. Se tiver, eu que falei errado. Se ele apresentar mais ou 2 erros, ele leva 0. Senão estava muito fácil. Mais de 2 erros, mais ou igual a 2 erros, a gente considera 0. Se ele teve um erro só, a gente considera 1 ponto, tá? Não estava muito fácil. Próximo. Linguagem. Vocês lembram da linguagem do outro? Que falava nem aqui, nem ali, nem lá? Esse daqui, a linguagem é bem mais elaborada. Olha para vocês verem aí. Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. Complicado, né, gente? O gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala. Nem eu vou lembrar isso. Tô brincando, gente. Então, são 2 frases que são mais elaboradas e eu vou nomear 1 ponto. Se acertar uma, se não acertar nenhuma, 0. Se acertar as 2, 2 pontos. Aqui do lado aqui. Tá? Ah, eu esqueci da subtração, gente. Tô pulando. A subtração é igual ao outro também, que a gente vai fazer o quê? 5 subtrações. E aí, olha para vocês verem aqui, ó, 4 ou 5 subtrações corretas, 3 pontos. 2 ou 3 corretas, 2 pontos. Uma correta, 1 ponto. 0 correto, 0 pontos. Então, eu vou usar isso daqui, tá? Então, ele foi lá, 100 menos 7, 93. Ele acertou, vamos supor. Ele acertou, aí acertou a 1, 2, 3. Ele acertou 3 questões. Aí, ele vai conseguir o quê? 2 pontos. Ele acertou 4 ou 5? 3 pontos. Ele acertou 2? 1 ponto. Ele acertou... isso mesmo. 2 pontos. Uma correta. 1 ponto. 0 correto, 0 pontos. Gente, eu acho esse teste muito difícil, tá? Para aplicar assim. Ele é simples, mas ele é complexo para quem é idoso. Até a gente às vezes se confunde. Então, a linguagem eu já falei. A fluência verbal. Dizer o número máximo de palavras que contém a letra F. Exemplo. Foca, faca. Aí ele vai falando palavras durante 1 minuto com a letra F. E aí, número maior ou igual a 11 palavras, a gente considera 1 ponto. Menor do que 11, a gente considera 0 pontos, tá bom? Eu coloco o número de palavras aqui, um número maior ou igual, eu considero 1 ponto. Se for menor do que 11, eu considero 0 pontos, tá? A abstração. Semelhança, como é que é isso aí?
Eu viro para ele e falo assim, é um exemplo, tá, gente? O que que a banana e a maçã têm em comum? Que é o exemplo que está ali. Ah, elas são frutas. Ótimo. Ele falou certo. Ah, o que que o trem e a bicicleta têm em comum? Não sei. Zero. O que que o relógio e a régua têm em comum? Número. Um ponto. Então, eu pergunto para ele uma semelhança e ele tem que me falar uma semelhança entre esses dois objetos, que seria o trem e a bicicleta e o relógio e a régua. Lembrando que esse teste aqui, gente, a gente pode modificar ele também. Por exemplo, eu posso não colocar bicicleta e régua. Posso colocar, por exemplo, um lápis e uma caneta, tá? Então, eu posso modificar também, tá, gente? Evocação tardia. O que que é isso? Lembra que no teste do MEM, a gente pediu para, depois de um tempo, falar assim, olha, você lembra aquelas 3 palavrinhas que a gente falou? Você lembra? A gente vai ter que falar de novo as 5 palavras que a gente falou lá em cima. Rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. E aí, o que que acontece? A gente pode dar pista ou não dar pista, tá? Então, olha só, pista de categoria. Ah, tá no corpo. Ah, é um tipo de tecido. Ah, é onde a gente vai rezar. Ah, é uma flor. Ah, é uma cor. Eu posso colocar pista de categoria, tá? Eu posso dar essa pista para ele e ele ir lembrando, tá, gente? Tá? Então, primeiro, eu dou sem pista. Segundo, eu dou com pista. Eu acho muito difícil ele lembrar sem pista, tá? E o último, orientação. Mesma coisa do outro teste. A gente pergunta: hoje que dia do mês? Hoje que dia da semana? Que mês que a gente tá? Que ano que a gente tá? Qual lugar que a gente tá? Qual cidade que a gente tá? E eu vou numerando também aqui com a pontuação de 30. Também igual o outro teste. O que que diferiu do outro teste? Diferiu o quê? Vamos voltar aqui. Diferiu que esse aqui a gente faz um caminho e um desenho. No outro a gente fazia desenho, um só, tá? No outro a gente desenhava relógio? Não. Esse a gente desenha o relógio, ainda coloca os ponteiros. O outro a gente perguntava o que era uma caneta e o que era um relógio, tá? No outro tinha bicho pra gente lembrar, pra gente saber qual que é? Não. Esse tem pra gente identificar. O outro, quando a gente falava de memória, eram 3 palavras, esses são 5 palavras. Esse daqui pede sequência de números, o outro não pede sequência de números. Esse daqui fala que quando eu falar a letra A, eu tenho que bater na mesa, o outro não tinha esse tipo de atividade. Esse daqui tem subtração? Tem, igual o outro também tem. Esse é igual. Linguagem. A linguagem desse daqui é bem mais elaborada. Não é nem aqui, nem lá e nem aqui, nem é lá e nem onde, nem lembro o que que é. Mas não tem também, não. Aqui é mais elaborada, né? Um texto mais elaborado. A fluência verbal, o número de palavras com a letra F. No outro teste não tem esse. Faca, foca, blá, 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 blá. O outro não tinha. Esse daqui, lembrar das palavras que a gente viu lá em cima, o outro tinha, só que eram só 3 palavras. Esse daqui pode dar alguma pista para ver se ele lembra, tá? Mas a gente só vai pontuar aqueles que não teve pista, mas eu ajudo ele a lembrar, tá? Isso é bom para memória. E aqui o outro também tinha, que é dia do mês, ano, semana, lugar e cidade, tá? Então, vou repetir novamente. Esse teste MOCA, ele é para quem tem um estudo mais elevado, tá? Usa-se mais o teste de MEM, tá, gente? Deixa eu voltar para outra tela. Então, o MOCA ele é utilizado para quem
tem mais estudo. Ele, então, quer dizer o quê? Ele é menos utilizado, porque a população usa mais o DIMEM, tá? Ele é bem mais complexo para um paciente com possível demência realizar. E a bateria breve? O que seria bateria breve? A bateria breve, vou colocar no grande. A bateria breve, o que ela vai falar? Eu vou virar para a dona Maria e falar assim: olha, dona Maria, o negócio é o seguinte: a senhora vai olhar essa folha aqui e vai nomear cada um desse desenhozinho aqui, ó. Ah, então vamos lá. Aqui é um caminhão, aqui é um ferro. Aí ela vai indo dando nome a tudo. Ah, tá. Então agora dá mais uma olhada. Ela vai olhar. Aí você vai pegar o papel da Dona Maria, vai guardar e falar assim: agora nós vamos lembrar quais os nomes que você viu. Aí ela vai lá. Eu lembro do caminhão, da tartaruga. Aí eu vou lá, anoto a quantidade de elementos que ela lembrou. Aí eu pego e falo assim: ah, então vamos lá, dona. Isso aí seria a memória incidente. Aí depois eu viro: Dona Maria, toma de novo. Pode ler de novo. Aí ela vai lá e memoriza de novo. Tem 30 segundos. Aí ela tá lá, memorizando. Tá bom, agora eu vou pegar o papel de novo. Vamos, Dona Maria? Aí ela começa. Ela aumentou mais uma quantidade de bicho. De bicho, de animal, de sapato, de desenho. Aumentou. Isso é a memória imediata dela. Aí eu falo: a última vez, Dona Maria, pode olhar o papel. Dou 30 segundos para ela. Aí ela vai, começa a escrever. Seria a memória de aprendizado. Então, eu olho 3 tipos de memória na bateria breve. São imagens, que ela olha, ela memoriza e escreve o que ela memorizou, tá? Então, seria a bateria breve. Resultados só depois. Fluência verbal. O que é fluência verbal? A gente viu no teste de Moca. Só que a gente pode usar, por exemplo, o DIMEM e usar a fluência verbal depois, porque o teste de Moca ele é muito complexo, tá? Eu nem ia falar de teste de Moca para vocês, mas como a gente citou mesmo semana passada, então eu resolvi falar um pouco dele. Mas ele é muito parecido com o MEM, só que ele é muito complexo, tá? Ele não é muito utilizado, só para quando a pessoa tem um grau de escolaridade muito grande. Já falei 50 vezes. Então vamos lá. Eu viro para ele, viro para ele, não, para ela, né? Porque é a minha paciente. Olha, dona Maria, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar 1 minuto e a senhora vai falar para mim animais, todos os animais que você lembrar na sua cabeça. Aí ela vai falando: ah, dona Maria, você vai falar para mim frutas. Ah, dona Maria, a senhora vai falar para mim durante 1 minuto a quantidade de objetos com a letra F, igual no outro teste. E aí ela vai falar. E eu vou anotando durante 1 minuto para ver quantas palavras, qual que foi a fluência dela em 1 minuto, tá? Assim é o teste. Resultados depois. Teste do relógio. Como que é o teste do relógio? A gente fez ele no Moca. Só que esse é o separado. Por que isso, gente? Porque o Moca é elaborado. Agora, o MEM é mais simples e eu posso incorporar com o teste do relógio, da fluência verbal, tá? Porque o Moca tem umas coisas lá que são impossíveis para quem não tem escolaridade, tá? E a maioria de pessoas que a gente pega já não tem mais condições de fazer. Enfim, vamos lá. Oi, dona Maria. Oi. Então vamos fazer o seguinte: a senhora vai desenhar um relógio para mim. Eu posso desenhar até a bola para ela já, tá? Isso aí fica a meu critério. A bola pode ser eu ou pode ser ela. Olha, dona Maria, vamos desenhar um relógio. Então a senhora vai desenhar um relógio com os ponteiros, com os números ponteiros. E aí eu quero que a senhora marque no relógio para mim 10h15. Aí ela vai lá, com toda dificuldade. Meio-dia, uma, bababá, bababá, bababá.
e desenha o relógio. Só que ela não consegue colocar os ponteiros 10 e 15. Ou então ela desenha o relógio até a metade, ou então ela não consegue organizar os números. Tem muitos resultados para isso. Então, o teste do relógio é o quê? Ruim, né? Que aí vocês vão me falar depois como é que esse resultado do teste, tá? Mas eu peço para ela marcar no relógio, desenhar e marcar no relógio a hora que eu quero. Isso é o teste do relógio. Então, vamos lá. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Voltando. Esses testes são usados, são aplicados. Normalmente, quem aplica é o médico, mas nós, eu falei para vocês, nós estamos estudando como médicos para a gente ser tão capaz quanto eles, para a gente poder auxiliar e também ser compatível com eles também, tá? Cada um na sua área, sim, mas nós trabalhando na área da geriatria, a gente tem que saber também. Então, o MEN é o mais utilizado, o MOCA é menos utilizado porque ele é muito complexo. Eu posso utilizar o MEN e utilizar a fluência verbal, bateria breve e o teste do relógio separados, vai funcionar. O MOCA, eu utilizo ele quando eu vi que o MEN saiu bom demais, mas está acontecendo alguma coisa, então eu aplico o MOCA, porque aí ele tem um grau maior de intelectualidade, então eu posso aplicar. Mas primeiro é o MEN é mais utilizado. Todos esses testes aí faltaram uma coisinha muito importante. O que é normal e o que é fora da normalidade. Então, é isso que eu quero de vocês. Vocês sabem como é que funciona cada teste desses aí. Agora eu vou mandar o material para vocês e eu quero que vocês coloquem para mim e mandem para mim numa folha. O trabalho de hoje está super tranquilo. Falar para mim, olha, o teste de MEN 20 a 25 é normal? É anormal? Até 15. Tem os resultados de MEN, tem os resultados de MOCA, os dois são muito parecidos. Tem o resultado da bateria breve, tem o teste do relógio. Eu quero saber os possíveis resultados do teste do relógio, da bateria breve e esqueci. Vou lembrar aqui, gente. Fluência verbal. Minha memória tá péssima, mas eu tô tomando remédio da tireoide direitinho. Falta de sono mesmo. Então, eu quero que vocês coloquem todos os resultados da fluência verbal. Por exemplo, fluência verbal, assim é normal, assim não é. Do relógio, assim é normal, assim não é. Da bateria breve, assim é normal, assim não é. Do MOCA e do MEN. Então, eu quero que vocês coloquem numa folha só, para mim não ter que ler muita coisa. E esse é o trabalho de vocês. Então, hoje, a gente termina a matéria da D1. Então, a matéria da D1 vai até hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar para vocês só essas duas atividades para vocês descansarem essa semana, porque eu sei que deve estar pesado para vocês, igual tá para a gente também. Na semana que vem, eu vou passar uma revisão para vocês, tanto escrita valendo nota, quanto falada. E na outra semana, deixa eu ver o dia aqui. No dia 22, a gente faz a nossa D1. A D1, como é que vai ser, gente? A D1 vai ser 10 questões objetivas, múltipla escolha, onde eu vou misturar toda a matéria, misturar um caso clínico, misturar a matéria, e aí a gente vai fazendo assim. Tive conversando com a Denise hoje, e ela me falou até para a gente poder mesmo dar muito conteúdo teórico para quando a gente voltar, a gente pegar só nas práticas, tá? Então, assim vai ser, tá bom? Então, gente, obrigada. Desculpa as distrações, porque hoje eu estou em casa, e quando eu estou em casa, minha sobrinha passa lá fora, eu fico desatenta, tá? E a minha conexão hoje está péssima. Eu gravei 4 vezes para poder conseguir gravar, tá? Então a gente entra online mais tarde, tá bom? Obrigada, gente.